Maísa, e essa é a nossa última semana do plano de 4 semanas de mudanças promovida pela MyClínica. Até esse momento, se algumas mudanças foram estabelecidas, você já deve ter conquistado algumas coisas. Primeiro, melhora do controle da fome, isso tudo promovido pela diminuição da resistência insulínica. Melhora da queima de gordura, induzida pela redução do consumo de carboidratos. Melhora da disposição, conquistada por uma melhora de qualidade de sono, também a atividade física que foi inserida durante as últimas 3 semanas. Melhora inflamatória, decorrente do jejum intermitente, dessa estratégia tão legal que a gente já viu que contribui para isso, e também por ter reduzido o consumo de alimentos industrializados. Então, com o metabolismo em melhor equilíbrio, eu acho que a gente pode começar a definir as nossas próprias estratégias, os nossos próprios planos semanais. Cada semana, cada segunda-feira a partir de agora, ela deve servir como um recomeço, como uma oportunidade para você poder gerenciar melhor os seus hábitos de vida, a sua saúde, e ter uma nova oportunidade de programação. Então, o que eu pensei para essa última semana, para finalizar o nosso plano, é sugerir uma programação semanal que faça um pouco de tudo que a gente já aprendeu até agora e que insira um desafio a mais. E esse desafio é o Detox Day. Por que do dia detox? Em um mundo tóxico hoje, cheio de disruptores endócrinos, ainda nem todos catalogados, essas substâncias chamadas de disruptores endócrinos, eles são substâncias químicas que interferem nas nossas funções fisiológicas normais, nas nossas funções hormonais naturais. E a possibilidade de ter alguns mecanismos, estratégias que estimulem essa detoxificação desses metabólitos, ela é muito bem-vinda. A atenção a essa toxicidade ambiental, ela tem sim um interesse, principalmente na medicina preventiva, pela propensão que esses elementos têm de gerar estresse oxidativo e inflamação, e dessa forma originar doenças, O corpo, ele tem mecanismos de eliminação, de detoxificação fisiológicos, principalmente conduzidos pelo fígado, rins e também pelo intestino. Existe muita influência também nesse contexto de detoxificação da genética de cada um. Então, isso determina a eficácia desses processos, inclusive na metabolização de alguns nutrientes que são essenciais para esses processos de eliminação e de proteção. É claro, então, que a gente não vai poder individualizar as recomendações, mas existem algumas coisas que a gente pode, sim, inserir no nosso dia a dia, que podem ajudar a esses mecanismos de detoxificação, principalmente hepático e também renal, e que podem ajudar a todos a otimizar esses processos. Existe dentro desses processos de limpeza um tripeptídeo chamado glutationa, que ele está presente em todo o corpo e a reserva dele é principalmente no fígado. Ele é formado por aminoácidos e tem uma ação antioxidante e uma ação muito importante na excreção desses metabólitos tóxicos. Para ajudar esse processo de detoxificação, a gente pode aumentar a ingesta dos aminoácidos que fazem parte da glutationa, que são precursores de glutationa, e também de nutrientes que são necessários dentro desse processo de detoxificação, de limpeza mesmo hepática, principalmente. Os aminoácidos formadores da glutationa são 3, a cisteína, o glutamato e a glicina. A metionina também é um aminoácido precursor da glutationa. E esses aminoácidos, eles auxiliam no processo de detoxificação hepática e também no sistema digestivo. Eles participam do processo de metilação, eles ajudam dessa forma a melhorar também, controlar os níveis de homocisteína que a gente sempre mede no consultório. Essa reação de eliminação hepática, ela também depende de alguns outros elementos, que dentre eles principalmente, alguns são bem já familiares para nós, o folato, a metilcobalamina, vitamina B6, betaína, colina, o zinco e o magnésio. Então, a gente também pode otimizar a presença desses nutrientes, otimizando esses processos de detoxificação. De maneira geral, o dia do detox da sua semana, ele não deve conter, obviamente, alimentos industrializados que tenham esses disruptores endócrinos presentes, Muitas vezes a gente nem sabe e tem, tá? Vou pontuar aqui 3 dicas que devem constar na sua alimentação desse dia, que podem potencializar os mecanismos então, que a gente conversou de detoxificação. Então, primeiro,
consuma proteínas magras de alta qualidade. Então, feijões, lentilhas, ervilhas, vegetais verdes escuros como espinafre são fontes de aminoácidos, de ácido fólico, de betaína, de magnésio. Então, pode ajudar bastante nesse contexto. Semente de girassol, nozes são fontes de cisteína, que é o outro aminoácido que a gente conversou. Peixes, ovos, carne, fígado são boas fontes de aminoácido, vitamina B12, zinco e colina. Então, também pode estar presente nesse dia. Segunda dica, incorpore mais frutas e legumes frescos. Então, vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, repolho, rúcula, agrião, rabanete, nabo, pode aumentar também, ajudar a aumentar os níveis de glutationa. Alimentos como a alcachofra também podem estar presentes nesse dia, por ser uma fonte de silimarina que ajuda no metabolismo hepático. Terceira dica, super importante, tempere os alimentos. Então aproveite esse dia para fazer uma comida bem gostosinha, tempera bastante com cebola e alho. A cebola e o alho são alimentos muito ricos em muitos desses nutrientes que a gente conversou aqui, que podem auxiliar nesse processo. Usar o curry, cominho, cúrcuma, cardamomo, canela também podem estar inseridos nesse dia. Raiz forte, que é o wasabi, faz parte da família das crucíferas e é um tempero, às vezes, que a gente só utiliza mais quando vai num restaurante japonês ou na culinária asiática, mas pode estar bastante presente nesse dia, fácil de utilizar e está recomendado também, tá? Nesse dia, então, você veja que tem a recomendação dos peixes, nabo, o próprio wasabi. Então, você pode conseguir ter uma alimentação, inclusive, bem saborosa. E evitando o shoyu, evitando o arroz branco, aí, uns carboidratos simples, a gente pode até usufruir aí de um restaurante japonês nesse dia detox. Com essas 3 dicas em mente, você pode determinar a sua programação semanal. Então, você pega lá uns 2 dias para você programar o seu jejum intermitente, alguns dias para você fazer a tua atividade física num horário que fique legal, que seja prazeroso. Um dia para ser o Vegan Day, né? Um dia sem carne, que a gente já comentou no outro vídeo. E agora o dia detox. Essas estratégias, elas são estratégias tão simples e tão prazerosas e podem incrementar tanto a nossa saúde ao longo do tempo. Então é muito interessante que a gente faça essa programação, né? E a gente pode inclusive ir mudando de semana a semana. Aqui eu fiz um exemplo de um calendário, tá? De uma programação semanal. Então, assim, na segunda-feira, eu pessoalmente gosto de começar com jejum intermitente. O dia detox, às vezes, por algumas excessos aí do final de semana, eu acho que ele cabe muito bem aqui na segunda-feira e já inicia com atividade física. Na quarta-feira, o dia sem carne, né? Então, vamos fazer a quarta sem carne, né? Pode ser uma ideia legal. Jejum intermitente que coloquei na quinta. A atividade física aqui eu coloquei 3 vezes na semana, mas o ideal até que seja mais vezes. E água, né? Sempre bastante água, tá? Isso é um calendário muito simples, mas ele pode ser até divertido. Você pode colocar, então, no dia do detox, um jantar com seu esposo ou com a sua esposa num restaurante japonês, só lembra de ficar ali sem o shoyu e sem o arroz. No Vegan Day, você pode conhecer um restaurante diferente, um restaurante vegano, abrir um pouco os horizontes, né, e aproveitar algumas outras novidades que muitas vezes a gente nem chega a conhecer. Bom, é claro, gente, que dentro de uma consulta médica, as condutas terapêuticas, eu consigo personalizar muito mais, né? Há assuntos que a gente não pode generalizar e dar como condutas para a população geral. A gente realmente precisa de exames clínicos, exames de sangue, mapeamento genético para ter um pouco mais de informação e particularizar, personalizar as condutas terapêuticas que a gente vai tomar para cada um. Uma boa sorte, um bom ano de 2018 para todo mundo, que cada semana seja vivida com muito mais vida, muito mais alegria e com uma melhor programação, né? Cada dia é uma nova oportunidade da gente ser melhor e cada semana é uma oportunidade da gente trazer mais vida, com muito mais saúde e mais qualidade de vida, tá bom? Um beijo, obrigada por quem seguiu e obrigada pelos feedbacks positivos que eu venho tendo. Foi muito, muito legal mesmo, tá bom? Até a próxima. Beijão.